curioso. Eu já ouvi assim, alguma coisinha, alguma menção. Vale a pena você pesquisar essa questão dos corpos incorruptos. Ajuda muito a esclarecer uma série de coisas. Tá bom, mas a princípio... Você não acredita? Não, claro que não. Claro que não. Tô mostrando para ele, assim, esses exemplos de milagres que a ciência atesta que é um milagre, né? Porque cientificamente não há explicação para essa menina de 35 anos não ter perdido nem os cílios depois da morte. Não tem uma explicação. Sim. Certo. Então eu teria que ver isso. Será que fizeram investigações com grupos diferentes? Porque como existe muita fraude e confusão no meio religioso, essas coisas assim, chamam muita atenção. Para mim, isso aqui é parecido com o pastor descobrindo o CPF. Ou o médium dizendo as coisas do filho daquela mãe que está em prantos. E detalhes assim, incríveis que, para aquelas pessoas que querem muito acreditar, é uma prova incontestável de que os espíritos estão ali se manifestando aos médiums. Mas que quando a gente investiga, e tem casos onde esses médiums são desmascarados, você encontra o que é chamado de leitura quente. Alguns médiums vão à internet pegar informações sobre aquelas pessoas, porque você tem informações nas suas redes sociais, porque existem sites, Tudo Sobre Todos, eu acho que é um desses sites, se você joga aí depois, vocês vão ver, você pode descobrir o endereço da casa de quase qualquer pessoa, se você tem algumas informações ali, o nome completo e tal. Então, isso abre margem para esses charlatões. Eu não estou dizendo que são todos os líderes religiosos, mas aqueles que têm essas condutas imorais para tentar jogar os holofotes para si, para ganhar status, dinheiro e outras oportunidades, para fingir que estão recebendo do céu ou do além aquelas mensagens, aquelas revelações. Então tem casos onde vários desses líderes foram desmascarados por céticos que investigaram, por autoridades. Até, por exemplo, no meio espírita aqui no Brasil, tem um caso muito famoso da Otília Diogo, que supostamente fazia materializar a irmã Josefa, que foi validada por Chico Xavier. Chico Xavier foi lá, tirou foto com a irmã Josefa, que seria um espírito materializado. E no final das contas, conforme denúncias do jornal O Cruzeiro, se não me falha a memória, era uma pessoa com era a própria Otília Diogo que se vestia de fantasma, com os trapos lá e tal. E era curioso porque Otília Diogo e irmã Josefa jamais eram vistas simultaneamente. Como o Clark e o Superman. Nunca são vistos ali ao mesmo tempo. Por que será? Então a gente tem casos de fraude em todas as religiões. E não seria diferente na Igreja Católica. E não significa... Eu vou só te dar um exemplo aqui para mostrar para vocês por que é importante a gente ser cético. Não significa que casos como esse não possam ser fraudes porque passaram por um escrutínio de uma equipe de médicos ou especialistas que falaram que, olha, isso aqui é incrível, a gente não consegue explicar. James Randi contratou... James Randi foi um grande cético dos Estados Unidos que refutava e pagava $1 milhão para qualquer pessoa que provasse um milagre ou um fenômeno paranormal. Testou mais de 1.000 pessoas e ninguém passou nos testes. E para mostrar como a gente também tem que ter cuidado com essas supostas avaliações científicas, ele contratou 2 mágicos muito experientes que se passaram por paranormais para serem investigados por uma equipe de cientistas de uma grande universidade estadunidense. Resultado, os mágicos conseguiram enganar os cientistas por, se não me falha a memória, 6 meses. E não pararam porque eles foram descobertos. Acabou o experimento, falaram, nós não somos paranormais, nós estamos usando truques para enganar vocês, como se a gente tivesse todos esses dons aqui. Então, mágicos e outras pessoas também podem desenvolver truques, formas muito inovadoras de enganar, de fraudar, de parecer que estão recebendo informações do além ou de um poder psíquico. Então a gente não pode subestimar o mau caratismo, as fraudes. Elas existem em todas as religiões e eu não tenho por que simplesmente ver, nossa, que relato fantástico e tal, e acreditar que as coisas ocorreram exatamente da forma como vocês estão relatando. Porque nesses casos de fraude as coisas são incríveis. Assim também, sabe? Nossa, foi muito massa porque aconteceu isso e o cientista não soube explicar. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande antes de acreditar nesses tipos de alegação. Como o Sagan
muito nos ensinou, alegações extraordinárias requerem evidências igualmente extraordinárias. Então eu vou me aprofundar, eu quero dar uma olhadinha nesses casos. Vale Talvez eu faça ali eu pegue o corte desse papo nosso para fazer um react depois, né? De repente eu encontre algumas explicações alternativas. Se fizer, você vai ter. E aí eu mando para vocês depois aí. Existem vários casos, né? Agora, existe um diferencial na Igreja Católica. Vocês sabiam da existência dessa mulher? Não. Vocês sabiam do milagre de Lanciano? Não. Vocês sabem do corpo de São João Bosco intacto? Vocês sabem do corpo de Catarina Laboré intacto? A igreja não divulga. Porque ela não faz propaganda disso, porque o centro da igreja é Jesus Cristo. Nós não negamos o milagre, mas a igreja jamais vai divulgar isso como propaganda dela. Mas tem um tipo de anúncio, assim, quando existe uma oficialização, existe uma comunicação. Precisa ter um documento da igreja. Porque senão é proibido qualquer tipo de culto. Mas isso é passado para os bispos que passam para os padres, isso é comunicado eventualmente para a comunidade. É comunicado para a comunidade, mas em casos particulares. Existem católicos que não fazem ideia que isso existe. Eu falo isso porque, por exemplo, meu primo, Breno, que é super católico, ora por mim, obrigado, Breninho, valeu, cara, você é do caralho. Eu acho bonitinho mesmo, eu acho legal, assim, eu vejo como um gesto de amor, por mais que eu não acredite, né, quando eu vejo isso, assim, minha avó também falava isso muito pra mim. Ou seja, ele é um perdido de família. A maioria da minha família é católica mesmo, isso é fato, né, meus pais. Eles estão assistindo o Antífona, perdemos ele. Não, mas meus Tô pais rezando assim. são bem moderados. Recupera ele pra gente, padre. Recupera ele pra gente. Que nada. Então, assim, por exemplo, meu primo, Breno, que se envolve um pouco mais, então ele dança reinado, né, toca pandeiro, né, nas festividades. Eu não sei se em cidades grandes, assim, tipo capitais, rola o reinado ou é mais nos interiores. Em Uberlândia tem o congado. Congado. Tá. Em Bom Despacho tem o reinado. É reinado na minha terra natal. Você é de Bom Despacho? Bom Despacho. Conheço bem. Interior de Minas. E então, assim, ele é um cara que sabe disso tudo. Porque ele é um cara que está muito envolvido com o catolicismo. Então ele participa de retiros, essas coisas todas. Eu acho que os católicos um pouco mais envolvidos acabam entrando em contato com essas coisas. Mas eu entendo o seu ponto, que não está havendo todo um proselitismo em cima disso. Tipo, Jornal Nacional, vamos divulgar aí, né? Não tem uma coisa... nem num culto. Por exemplo, quando isso acontece, é feito pela ciência, a ciência declara que de fato aconteceu, e então o bispo permite ou não que ele seja exposto. Entendi. Eu acho até engraçado, porque nós conhecemos o padre há um tempo, assim. E eu acho que ele já teve a oportunidade de mostrar isso algumas vezes pra nós, e ele não mostrou, sabe? Sei lá, tipo um debate. Nós já falamos sobre milagre, eu nunca... Eu chamo o cara da produção. O Pedro. Pedro, joga aí pra nós Otília Diogo, Chico Xavier... E bota a imagem aí para ilustrar também. Sim. Só para o pessoal, para não ficar só na palavra aqui, a gente também botar no concreto. O caso da Otília, eu conheci pelo Antônio Miranda. O Antônio Miranda colocou aqui, mostrou para nós, né? Sim. Mas, sei lá, eu acho que seria legal o padre ter mostrado isso em algum debate com o Antônio Miranda, por exemplo. Porque não tem problema para a igreja, por exemplo, se você falar sobre isso. Não, de forma alguma. Não tem, ela não se gaba, só não tem ela necessidade. Não faz holofotes. Não, o centro da fé cristã é o Cristo. Então, para nós, não é uma propaganda, mas são casos que existem. Né? E que a ciência diz, é uma realidade, e a igreja vai determinar. Vai expor, vai criar um culto, vai criar uma ideia em torno disso. Quem decide são os bispos. Sim. Existe algum estudo, Daniel, que fala de pessoas que de forma nenhuma você vai tirar elas da fé e pessoas que de forma nenhuma você vai conseguir fazer que elas creiam em algo? Já te respondo. Porque eu acho que isso acredito que pode ser até genético da pessoa, assim, sabe? Ela nasce de uma forma que ela nunca vai deixar de acreditar em algo. E eu acho que existem pessoas que nascem de uma forma que elas nunca vão acreditar em algo. Eu acho que existem sim pessoas que têm uma convicção forte demais, que é alimentada por diferentes fatores motivacionais, sociais, cognitivos, que é muito improvável mesmo mudarem de ideia, tanto entre os descrentes quanto
entre os crentes. Mas eu não sei te dizer assim, que teve um estudo que encontrou X, Y, Z. Mas tá aí um bom tema. Na próxima vinda minha, quem sabe eu já tenho uma resposta mais concreta. Essa mulher saber que ela não tá morta pra ver. Agora esse cara aqui, ele interpretava bem. Esse interpretava bem, mano. Aquele ali interpretou bem, o Roberto. Aí o Chico Xavier ao lado. O Chico Xavier, ele praticamente não enxergava, não era? Ele era... Cara, uma crítica que aparece muito ao Chico aqui... Não, ele não viu, aí vai... O pessoal espírita, sabe como o pessoal espírita interpreta isso? Como Chico Xavier pousou aqui na foto como uma mulher que foi desmascarada depois e ainda disse que era legítima a materialização. Sim. A comunidade espírita, em geral, diz que Chico foi ingênuo, que ele era uma pessoa muito boa, de coração, e não percebeu a fraude. Eu acho que é uma possibilidade interessante. Eu acho. Eu não tenho grandes motivos para acreditar que ele ficava fraudando. Né? Não. Assim, existe uma acusação por parte de alguém que convivia com o Chico. Eu não vou me arriscar a dizer quem, porque eu posso acabar... Eu vivo confundindo, por exemplo, o Valdo Vieira com o Divaldo Franco. Então, assim, eu vou evitar mencionar qual das figuras importantes do Espiritismo, mas uma das figuras importantes do Espiritismo, eu acho que tem vídeo sobre isso, ou tem uma reportagem a respeito disso, talvez no O Cruzeiro também. Esse cara disse que encontrou uns frascos de um perfume, de um tipo de flor, que Chico dizia assim que era um aroma, um cheirinho no ar, que manifestava quando um espírito X estava presente naquela sessão. Então as pessoas às vezes falavam, nossa, mas eram cheiros de flores, a flor tal e tal. Então isso aí sendo uma evidência de que aquele espírito estava por ali. E eu e o Robertinho, a gente conheceu um hipnotista muito bom, 60 anos de estudo em hipnose na Bahia. E para ele hipnotizar as pessoas, ele usava alfazema na sala e esparramava aquilo lá, que é tipo um cheiro de bebê, alguma coisa assim. E aquilo ajudava com que as pessoas entrassem em transe. Né? E aí suscetíveis à hipnose e tudo, ficava bem mais fácil dele hipnotizar as pessoas. E ele mesmo falou que ele participou de igrejas evangélicas, ele também é um grande estudioso de religião. Depois eu quero até te apresentar esse cara aí, eu acho que você vai gostar. Ele falou que já foi em vários lugares que ele via que líderes religiosos, igual pastores, usavam isso, igual usam incenso também, para poder hipnotizar a música, para poder hipnotizar as pessoas e tirar o demônio do corpo, né? Tirar o caboclo do corpo, dependendo do tipo de crença que essa pessoa tinha. Então, só para agregar aí no seu comentário aí que tinha um cheiro diferente. Eu não sabia que esses aromas, assim, esses cheiros poderiam ser usados para algum tipo de indução. E eu não encontrei aqui, cara, eu esqueci o nome do autor, que compilou várias acusações que ocorreram contra Chico Xavier, justamente para colocar em dúvida se realmente ele nunca tentou nada assim meio suspeito. E esse envolvimento aqui dele com o caso da Otílio Diogo é mencionado, mas essa interpretação de muitos espíritas que ele foi ingênuo é mencionado nessa reportagem, esse caso dos frascos que foram encontrados numa gaveta, no guarda-roupa dele lá, por parte desse colega dele que convivia com ele, que liga com essa hipótese do odor que aparecia por lá, então era uma coisa suspeita. E teve um outro médium famosinho que disse que conheceu muitos médiuns no interior de Minas, alguns que ele preferia não mencionar, que recebia informações, que era a famosa leitura quente, que eu mencionei antes, das pessoas que iam participar das reuniões para poder, de repente, se inspirar na hora de psicografar. Então, o que hoje alguns médiums, não estou generalizando aqui dizendo que são todos, mas o que alguns médiums fazem é ir na internet, pegar informações das pessoas e fingir que estão recebendo do além. É a leitura quente, isso aí é um tipo de fraude religiosa muito grave. Então
Comum. Tem... Nossa, eu não posso dar algumas informações. Mas existem investigações rolando aí. O Rodrigão já começou a bater o pé. Como assim? Não posso pode? atrapalhar as investigações, Tá. mas porque isso atrapalharia mesmo. Mas houve uma fraude que foi descoberta, que foi ao Fantástico, saiu e virou matéria de Fantástico, cara. Isso aí há alguns anos. E aí, casos como esse, desse cara, existem por aí. Tipo João de Deus. E tem alguns médiums agora sendo investigados e a casa deve cair nos próximos meses. Sim. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, existe em todas as religiões. Então, fiquem ligados, porque na era da internet, essas postas revelações sobre a sua vida, alguns detalhes, não dá mais... Na verdade, nunca deu, na minha opinião, para confiar assim acriticamente que não houve nenhuma fraude, que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo, ou de entidades, ou de espíritos desencarnados por ali. Existe muita falcatrua no meio religioso também. Posso estar errado sobre alguns desses casos e de repente o que o Fábio trouxe aqui hoje tem alguma prova, foi algo verídico e tal? É claro que sim, e eu gostaria muito de estar enganado. Mas, como eu conheço muitas fraudes e sei como a mente humana funciona, existem confusões também. Às vezes, a pessoa não está, de fato, querendo enganar, mas ela está se enganando. Então, eu preciso ter